Temos aqui uma questão clássica de estática, né? Um equilíbrio do corpo rígido. Temos aí uma barra com peso 10 newtons apoiada num suporte, né? Tem um peso suspenso por uma corda do lado esquerdo, uma caixa de massa emissão do lado direito. Ele deu a massa das duas caixas, deu o peso da barra e quer saber quanto é que deve ser a distância D, ó, da posição da caixa emissão para garantir que o sistema fique em equilíbrio, tá bom? Então vamos dar início à resolução da questão. Então vamos lá. Observe que a barra, segundo o enunciado, tem 10 metros de comprimento, né? A metade de 10 metros é 5 metros, então bem no centro da barra eu coloquei o PB, que é o peso dessa barra, né? Na extremidade esquerda tem uma força de tração que é igual ao peso do bloco que estava pendurado aqui. Aí, para ser prático, eu coloquei logo aqui mg, tá bom? Que é o valor da tração que vai ter ali, ó, mzinho vezes g. Do mesmo jeito aqui, ó, né, quando o bloco está apoiado aqui, vai aparecer uma força de contato chamada normal, mas ela vai ter o mesmo peso daquele blocozão. Então eu fui logo prático, entendeu? Já coloquei aqui o valor da normal que está agindo ali, que é igual ao peso daquele blocão, né? Então, se você olhar, ó, essas são as forças que estão agindo nessa barra. O peso suspenso do lado esquerdo, né? O peso que eu vou apoiar do lado direito, o peso da própria barra. E aqui, pessoal, nós temos a normal que esse suporte triangular faz na barra, que eu chamei aqui de N. Para resolver essa questão, eu vou fazer que a soma dos momentos no sentido horário, ó, em relação a esse parafuso vermelho, é igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. Professor, por que o senhor escolheu colocar o parafuso vermelho aqui? Cara, porque aqui nesse ponto, ó, nós temos a ação dessa força normal, que eu nem sei o valor dela e nem quero saber. Então, se eu colocar o parafuso imaginário bem em cima dela, vai ser bom, porque o momento dessa força em relação a esse pontinho vai ser zero, né? Porque a força já passa em cima do ponto. Então, vai facilitar os nossos cálculos, entendeu? Então vamos resolver o problema dizendo que a soma dos momentos horários é igual à soma dos momentos anti-horários em relação a esse ponto vermelho. Observe aqui, ó, que as forças que tiverem como a F1 ou como a F2, ó, estão produzindo momento anti-horário em relação a esse ponto vermelho. Enquanto que as forças que estão como o F3 ou como o F4, ó, estão produzindo momento horário em relação a esse ponto vermelho. Renato Brito, quais são as forças que estão produzindo momento horário? Parecida com F3 ou F4, ó, em relação a esse ponto vermelho. Ora, a força PB, ó, tá parecida com essa F4 aqui, ó. PB está produzindo momento horário e esse Mzão G também, ó, tá produzindo momento horário. Tanto o PB quanto o Mzão G em relação a esse parafuso é como se fosse F4 em relação a esse parafuso, ó. Momento horário. Renato, quem é que está fazendo momento anti-horário em relação a esse parafuso, ó? Quem é que está parecido com F1 ou com F2? Esse Mzinho G, ó. Esse Mzinho G em relação a esse parafuso é como se fosse esse F2 em relação a esse parafuso, ó. Produz momento anti-horário. Ah, tá. Então vai ficar aqui o momento do PB mais o momento do MG em relação a esse parafuso. Vai ser o momento do Eminho vezes G, né? Que é anti-horário em relação a esse parafuso. Vamos escrever essa equação? Vamos lá, bora escrever. Então eu escrevi, ó, momento do Eminho G em relação ao parafuso vermelho, ó, mg vezes a distância do mg até o parafuso, ó, que é 3. Então o momento do Eminho G é igual a momento do PB, PB vezes a distância do PB até o parafuso, ó, PB vezes 2 mais momento do Mzão G, Mzão G vezes. Aí a distância eu chamei de x, tá? A distância do Mzão G até o parafuso eu chamei de x. Bora substituir os valores aqui para eu descobrir o valor do x, tá bom? Vamos lá. Então, ó, Eminho é 2 quilos, né? G é 10 vezes 3 é igual a PB, ele já deu no enunciado, 10 newtons vezes 2, mais o Mzão foi dado 4 quilos vezes 10 vezes x. Então, agora a gente vai achar simplesmente o valor de x nessa equação. Então, ó, a gente finalizando aí, resolvendo essa equação,
A gente encontrou o que, meu filho? Encontramos que x vale 1 metro. Então, essa distância bem aqui assim, ó, que eu chamei de x, ó, ela vale 1 metro. Aí você vai olhar e vai dizer assim, mas professor, mas como é que esse x pode ser 1 metro se daqui para cá é 2 metros? Ó? Como é que esse pedacinho que o senhor falou ali pode ser 1? Pois é, aí é que tá, né? Quando a gente está resolvendo a questão, a gente não tem exatamente como saber na hora de desenhar se eu vou desenhar esse emissão G do lado esquerdo do PB ou do lado direito, entendeu? Então, mesmo que esteja estranho, não se preocupe com isso não. Deixa o x igual a 1 com aqui mesmo, que não tem problema não. Só o desenho que ficou estranho, mas matematicamente está tudo correto, entendeu? E aí lembre-se que a questão não quer descobrir o x, na verdade ela quer descobrir esse y. E aí como é que eu vou descobrir o y? Eu vou dizer que x mais y tem que ser igual a 7, ó. Renato, por que isso aí é 7? Ora, porque daqui para cá é 3, né? E daqui para cá é 7, ó, porque o tamanho da barra todinha é 10. 10 menos 3, 7. Então eu já vou saber que x mais y é igual a 7, sendo que o x é 1. E então, amigo, finalizei aqui, né, o cálculo, como eu tinha te falado. Sabendo então o valor de x, né, x igual a 1, aí x mais y igual a 7, ó. E aí facilmente, né, descobrimos que o y vale 6 metros, né? De modo que essa é a resposta dessa questão, a distância que estava sendo pedida, né? Y igual a 6 metros, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, volte a falar comigo, tá bom? Um abraço.